Bem-vindos, viajantes do tempo e da alma, ao nosso canal, onde os segredos do passado se desvendam e o véu entre os mundos se torna mais fino. Preparem-se para uma jornada pelos mistérios de um dia que, à primeira vista, parece comum, mas que guarda em suas horas ecos de crenças ancestrais e sussurros de tempos esquecidos. Hoje, 5 de outubro, um dia que na memória coletiva de muitos portugueses é sinônimo de uma revolução histórica, esconde uma verdade mais profunda, mais arcaica. É um dia em que as leis do visível e do invisível se cruzam de maneiras inesperadas. Cuidado com as aparências, pois as energias que hoje circulam podem moldar o seu destino de formas que jamais imaginariam. Sim, é o dia da implantação da República em Portugal, uma data de viragem política. Mas antes das bandeiras e dos discursos, antes da própria nação como a conhecemos, existiam os ciclos da natureza, a dança das estações e as crenças que ligavam o homem à terra e ao céu. Em pleno outono, quando a luz do sol começa a diminuir e as folhas caem, o 5 de outubro marca não só uma transição política, mas uma transição energética e espiritual. É um ponto no calendário onde o mundo dos vivos sente a proximidade dos seus antepassados e o perigo das forças que espreitam nas sombras longas. Enquanto o mundo moderno celebra a República, o calendário eclesiástico recorda figuras cuja fé transcendeu o terreno. Neste dia, a Igreja celebra São Plácido e seus companheiros mártires, discípulos de São Bento, um nome que talvez não ressoe com a mesma força de outros santos populares, mas cuja história é rica em simbolismo e milagres. A sua vida é um testemunho de fé e resiliência, qualidades que os nossos antepassados invocavam face às incertezas do outono. Com São Plácido, as pessoas buscavam proteção, especialmente contra as águas traiçoeiras e os perigos inesperados. Mas não nos enganemos, sob a camada cristã, jazem raízes pagãs profundas, ligadas à colheita, à fertilidade da terra e à necessidade de proteção contra os espíritos errantes que se preparam para vaguear livremente à medida que a noite se alonga. Era um tempo para pedir por uma colheita abundante nos celeiros, saúde para a família e segurança contra os males que a escuridão trazia. Permitam-me que vos transporte para o século VI, para a abadia de Monte Cassino, onde um jovem de nome Plácido, de família nobre romana, foi entregue aos cuidados de São Bento. Desde cedo, Plácido revelou uma devoção e uma pureza de alma que o distinguiam. A sua história mais marcante, e aquela que lhe confere um ar de milagre e mistério, aconteceu um dia em que, segundo a lenda, o seu companheiro Mauro foi enviado por São Bento para buscar água num lago próximo. Por imprudência, ou talvez por um desígnio maior, Mauro caiu na água e começou a afogar-se. São Bento, que em visão viu o perigo, chamou Plácido e, com uma voz cheia de urgência, ordenou-lhe que corresse para salvar o irmão. O que se seguiu é contado com um misto de admiração e reverência. Plácido, impulsionado pela fé e pela obediência, correu sobre as águas como se caminhasse em terra firme, agarrou Mauro pelos cabelos e arrastou-o para a margem, salvando-lhe a vida. Somente depois, quando regressou ao mosteiro e São Bento lhe perguntou como o tinha feito, Plácido percebeu o milagre. Eu não sabia que estava a andar sobre a água, disse ele. Senti apenas a túnica de São Bento a guiar-me. Este episódio, carregado de simbolismo, revela a pureza de coração de Plácido e o poder da fé e da obediência. Ele próprio se tornou um abade, mas o seu destino final foi o martírio. Anos mais tarde, na Sicília, enquanto fundava um novo mosteiro, Plácido e os seus companheiros foram atacados por piratas sarracenos. Eles resistiram com fé inabalável, e por essa fé foram cruelmente torturados e mortos. As suas vidas, e em especial o milagre sobre as águas, tornaram Plácido um símbolo de proteção em momentos de perigo, um guardião contra as forças que ameaçam a vida e a alma. A lenda diz que, mesmo após a morte, o espírito de São Plácido continua a velar
por aqueles que enfrentam tempestades, sejam elas literais ou metafóricas. Neste dia de transição, a natureza fala mais alto para quem souber ouvir. Os nossos antepassados observavam atentamente cada sinal, pois acreditavam que o 5 de outubro era um espelho do futuro. Narodni Primeti. Narodni Primeti, presságios populares. Se as folhas das árvores caem abundantemente e rapidamente hoje, o inverno será rigoroso e longo. Por outro lado, se as folhas ainda teimam em manter-se nas árvores, o inverno será ameno e tardio. Explicação: a natureza apressa-se ou atrasa-se para se proteger das intempéries vindouras. Se amanhã for nevoenta e úmida, haverá uma boa colheita de cereais no próximo ano, mas cuidado com a umidade, pois pode trazer doenças. Explicação: a neblina é vista como um sinal de que a terra está a ser fertilizada, mas a sua densidade pode também ser prenúncio de doenças respiratórias. Se houver muitos cogumelos nos campos, o outono será longo e o inverno chegará tarde. Explicação: os cogumelos são filhos da umidade e da temperatura amena, indicando que as condições de outono se prolongarão. Se as aves migratórias já partiram, o primeiro gelo chegará cedo. Se ainda estiverem por aqui, o tempo bom persistirá. Explicação: os animais são os primeiros a sentir as mudanças iminentes do clima e adaptam os seus ciclos. Se o vento soprar do sul, traz bom tempo e abundância. Se for do norte ou leste, prenuncia frio e dificuldades. Explicação: os ventos têm qualidades diferentes, associadas à sua origem geográfica e às correntes de ar que transportam, e no que toca ao cotidiano e às finanças. Se encontrar uma pena de ave branca neste dia, é um sinal de boa sorte iminente, proteção e pureza. Guarde-a num livro ou na carteira. Explicação: as penas são um elo com o mundo espiritual e a boa sorte dos céus. Se um gato preto cruzar o seu caminho da direita para a esquerda, sinal de que a sorte está a virar para melhor, ao contrário do que a superstição comum indica noutros dias. Explicação: neste dia particular, as regras podem inverter-se, e o mau presságio pode ser na verdade um sinal de inversão positiva. Se o seu sapato se desamarrar sozinho, é um aviso para abrandar o ritmo e refletir sobre os seus passos, pois pode estar a caminho de um erro. Explicação: o desatar de algo que devia estar seguro simboliza a perda de controlo ou a falta de atenção. Não deixe a sua carteira vazia. Nem que seja com uma moeda, deve sempre ter algo. Dinheiro atrai dinheiro. Explicação: o vazio atrai o vazio. A abundância atrai a abundância. A carteira vazia pode atrair a pobreza. Se vir uma aranha de manhã cedo em casa, significa que notícias inesperadas e boas estão a chegar. Não a mate. Explicação: as aranhas são vistas como tecelãs do destino e portadoras de mensagens, e a sua presença matinal é um bom presságio. Sniv etu not. Sniv etu not. Sonhos nesta noite. As portas do subconsciente abrem-se com uma clareza especial na noite de 4 para 5 de outubro. Os sonhos desta noite são portadores de mensagens importantes sobre o seu futuro e o seu estado interior. Sonhar com água corrente e límpida é um sinal de purificação e renovação. Significa que os obstáculos serão superados e a saúde melhorará. Se a água for turva ou agitada, é um aviso para cuidar da sua saúde física e emocional, e para estar atento a traições. Explicação: a água simboliza as emoções e o fluxo da vida. A sua pureza reflete a clareza da alma. Ver árvores com folhas verdes e frutos prenuncia prosperidade, crescimento e a concretização de projetos. Se as árvores estiverem secas ou a perder as folhas rapidamente, é um aviso para se preparar para um período de escassez ou perdas. Explicação: as árvores são símbolos de vida, crescimento e nutrição. Sonhar que está a voar indica liberdade, desejo de escapar de problemas
ou a superação de desafios. É um bom presságio para a sua ambição. Explicação: o voo simboliza a ascensão, a libertação e o poder pessoal. Sonhar com animais, especialmente domésticos. Se forem animais calmos e felizes, significa harmonia familiar e proteção. Se forem agressivos ou selvagens, pode indicar conflitos internos ou ameaças externas. Explicação: os animais representam os nossos instintos e as pessoas à nossa volta. Sonhar com caminhos ou encruzilhadas. Aponta para decisões importantes que terá de tomar. Se o caminho for claro e iluminado, a escolha será a certa. Se for escuro ou confuso, é necessário mais reflexão e cautela. Explicação: os caminhos simbolizam a jornada da vida e as escolhas que a moldam. Rojden vi ou etotden, Rojden vetodden, nascidos neste dia. Aqueles que vêm ao mundo no dia 5 de outubro são almas especiais, marcadas pela energia desta transição. Possuem uma dualidade fascinante, combinando uma mente analítica e lógica com uma profunda intuição e sensibilidade aos mistérios da vida. São indivíduos carismáticos, dotados de um forte senso de justiça e diplomacia, características que os tornam excelentes mediadores e líderes. Tendem a ser bastante adaptáveis, conseguindo navegar por diferentes situações sociais com facilidade, mas por vezes podem esconder a sua verdadeira natureza para evitar conflitos. A sua busca pela harmonia é constante, e valorizam a beleza em todas as suas formas. No entanto, podem ser indecisos e, por vezes, permitem que as opiniões dos outros influenciem demasiado as suas escolhas. São propensos a carreiras ligadas à arte, à justiça, à diplomacia ou a qualquer área que exija equilíbrio e uma mente perspicaz. A sua lealdade é inabalável para com aqueles que amam, mas se sentem traídos, a sua desilusão pode ser profunda. Tem uma ligação intrínseca com a natureza e com o mundo espiritual, e muitas vezes possuem habilidades psíquicas latentes ou uma intuição aguçada que os guia. A sua vida é uma constante busca pelo equilíbrio entre o racional e o místico, o terreno e o celestial. Imenike, Imeninike, nomes do dia. Hoje celebramos os nomes que ecoam com a energia de São Plácido e a luz da fé. Nomes celebrados: Plácido, Faustina, Apolinário, Mamoel, Querubina. Entre eles, destaco a figura de Plácido. Aqueles que carregam este nome, por ressonância com o santo mártir, tendem a ser indivíduos de caráter forte, leais e com uma grande capacidade de superação. São dotados de uma calma interior que lhes permite enfrentar as adversidades com serenidade e muitas vezes demonstram uma fé inabalável nos seus princípios. A sua presença inspira confiança e estabilidade e são vistos como pilares para a sua comunidade ou família. Agora, desvendemos os rituais e as tradições que os nossos antepassados praticavam neste dia, buscando proteção, abundância e uma ligação com o divino. Caso 1. Ritual da purificação e proteção da casa. Objetivo: afastar energias negativas, proteger o lar de intrusos e doenças e purificar o ambiente para o outono e inverno. O que precisará: um ramo de arruda fresca, um pouco de sal grosso, 3 dentes de alho, um incenso de alecrim ou sálvia, um recipiente com água limpa. Quando e como realizar? No final da tarde, antes do pôr do sol, quando as sombras começam a alongar. 1. Comece por limpar a casa fisicamente. 2. Numa taça com água limpa, adicione uma colher de sal grosso e os 3 dentes de alho. Deixe repousar por alguns minutos. 3. Acenda o incenso e passe-o por todos os cantos da casa, começando pela porta principal e movendo-se no sentido horário. Ao fazer isso, diga: que o fumo sagrado purifique este lar, afastando toda a inveja, maldade e doença. Que a paz e a luz habitem aqui. 4. Com o ramo de arruda, mergulhe-o na água com sal e alho. Passe a arruda, molhada,
por todas as ombreiras das portas e janelas, fazendo o sinal da cruz. Diga, pela força da arruda, do sal e do alho, que nenhuma sombra, nenhum mal, possa cruzar este limiar, que este lar seja um santuário de proteção. 5. Coloque os dentes de alho e um pouco de sal em pequenos saquinhos de pano e pendure-os atrás das portas e nas janelas durante o resto da noite. No dia seguinte, deite-os fora da casa, num cruzamento ou em água corrente. O que fazer depois? Sinta a leveza no ar. A casa estará mais serena e protegida. Agradeça aos seus guias espirituais e à natureza pela sua assistência. 2. Ritual da abundância da colheita para o inverno. Objetivo: assegurar que os celeiros e despensas fiquem cheios, garantindo que não falte alimento durante os meses frios. O que precisará? 3 espigas de milho ou grãos de cereais, um pão caseiro, mesmo que pequeno, algumas moedas, uma vela verde para a prosperidade e uma tigela de madeira. Quando e como realizar? Na manhã do dia 5, logo ao nascer do sol, ou em qualquer momento durante o dia. 1. Coloque a tigela de madeira numa mesa ou altar improvisado no centro da casa. 2. Acenda a vela verde ao lado da tigela. Concentre-se na chama e imagine a abundância a fluir para a sua casa. 3. Pegue nas espigas de milho ou grãos e no pão e coloque-os na tigela. Diga, ó Mãe Terra, que nos nutres e nos dá sustento, neste dia de outono, eu honro a tua generosidade. Que a minha colheita seja farta, que os meus celeiros estejam cheios e que jamais falte o pão à minha mesa. 4. Coloque as moedas na tigela, sobre o pão e os cereais. Diga, que a riqueza flua para mim e para a minha família, não apenas em bens materiais, mas em saúde, amor e felicidade. Que a abundância seja a nossa constante companheira. 5. Deixe a vela queimar até ao fim. O que fazer depois? Coma o pão no mesmo dia, partilhando-o com a família. Guarde as moedas num local seguro, como um talismã de prosperidade, e as espigas de milho podem ser penduradas na cozinha como símbolo de fartura, até a próxima colheita. 3. Ritual para o amor e a união, para solteiros e casais. Objetivo: atrair um amor verdadeiro ou fortalecer os laços existentes. O que precisará? Uma maçã vermelha, uma fita rosa, para amor novo, ou vermelha, para fortalecer, um punhado de pétalas de rosa vermelhas, mel, um pedaço de papel e caneta. Quando e como realizar? Ao anoitecer, em um local tranquilo. 1. Acenda uma vela branca, para pureza, ou rosa, vermelha, para amor. 2. No pedaço de papel, escreva as qualidades do parceiro que deseja atrair, ou os desejos para o seu relacionamento atual. Seja específico. 3. Corte a maçã ao meio, retire o caroço e coloque o papel dentro. Junte as 2 metades da maçã. 4. Amarre a fita em volta da maçã, fazendo um nó firme. Diga, maçã do amor, fruto da paixão, que atraias, ou fortaleças, a minha união. Que o mel adoça os nossos corações e as rosas perfumem o nosso destino. Que o amor venha a mim, ou permaneça, com força e verdade. 5. Regue a maçã com um pouco de mel e coloque as pétalas de rosa em volta. 6. Deixe a maçã e a vela arder até a vela acabar. O que fazer depois? Enterre a maçã num jardim ou vaso, num local onde possa crescer e florescer, simbolizando o crescimento do amor. Agradeça aos poderes do amor. Culinárias tradicionais do dia. Neste dia de outubro, as tradições culinárias giram em torno da abundância da colheita e da preparação para o inverno, com alimentos reconfortantes e nutritivos. Castanhas assadas. Com o outono, vem a época das castanhas. Assar castanhas com sal grosso na lareira ou num assador de rua era, e ainda é, um ritual de convívio e partilha. Simboliza o calor do lar e a abundância da terra. Comer castanhas assadas neste dia traz sorte e afasta o frio dos ossos. Pão de milho ou broa de milho.
Feito com o milho da colheita recente, este pão rústico é um alimento básico e altamente simbólico. Representa a força da terra e a garantia de alimento. Partilhá-lo com os vizinhos ou com os mais necessitados era uma forma de atrair mais prosperidade. Doces de abóbora. A abóbora é a rainha do outono. Doces, compotas ou tartes de abóbora são preparados para conservar os frutos da estação e adoçar a vida. A doçura da abóbora é vista como um antídoto contra a melancolia do outono. Cozidos de legumes e carne. Com as temperaturas a baixar, os cozidos e guisados ricos em legumes da época, couves, batatas, cenouras e carne, eram pratos robustos para fortalecer o corpo e o espírito, preparando-o para o inverno. Mas, como em todo dia de grande energia, existem também os não fazer, os tabus e os interditos que, se quebrados, podem trazer consequências nefastas. Acreditem, as gerações anteriores não os ignoravam por superstição vã, mas por um profundo respeito pelas forças ocultas. Glavny zapretidnya. Glavny zapretidnya. Principais proibições do dia. Bate 1. Proibição de lavar roupa grande ou fazer limpezas profundas. A razão mística. Acredita-se que lavar roupa grande, lençóis, cobertores, ou fazer limpezas exaustivas neste dia, lava a sorte e a prosperidade da casa. O excesso de água simbolicamente arrasta as bênçãos. Consequências. Quem o fizer pode enfrentar perdas financeiras inesperadas, doenças na família ou até mesmo desavenças conjugais. É como se a energia da casa ficasse despida e vulnerável. 2. Proibição de emprestar dinheiro ou bens de valor. A razão mística. O 5 de outubro é um dia de guardar e acumular energias para o inverno. Emprestar dinheiro ou objetos de valor significa dar de si e abrir um buraco na sua própria abundância. Acredita-se que o dinheiro emprestado nunca mais volta, ou que, se voltar, traz consigo a má sorte de quem o recebeu. Consequências. Pode levar à escassez financeira, a dívidas inesperadas ou à perda de bens. A sua própria sorte pode ser emprestada junto com o objeto. 3. Proibição de cortar o cabelo ou as unhas. A razão mística. Cortar partes do corpo neste dia é visto como uma poda da sua própria energia vital e da sua conexão com os antepassados. É como se estivesse a enfraquecer a sua aura e a tornar-se mais suscetível a influências negativas. Consequências. Pode resultar em problemas de saúde, perda de vitalidade ou falta de clareza mental. A sua intuição pode ficar turva. 4. Proibição de brigar, discutir ou levantar a voz. A razão mística. Neste dia de transição, as energias são voláteis. Qualquer desarmonia ou conflito pode atrair discórdia duradoura para o lar e para as relações. Os espíritos errantes da noite podem ser atraídos pelas energias negativas e estabelecer morada em sua casa. Consequências. Pode levar a rupturas familiares, amizades desfeitas e um ambiente de tensão constante. As palavras ditas com raiva podem ter um peso e uma duração maiores. 5. Proibição de matar aranhas ou insetos inofensivos em casa. A razão mística. As aranhas são consideradas tecelãs do destino e portadoras de mensagens. Matá-las é como quebrar a teia da sorte ou silenciar uma mensagem importante do universo. Insetos inofensivos são vistos como guardiões menores do lar. Consequências. Pode trazer má sorte financeira, perdas inesperadas ou a perda de uma oportunidade crucial. As boas notícias que viriam podem ser desviadas. 6. Proibição de deixar a comida estragar-se ou desperdiçar alimentos. A razão mística. Em um dia ligado à colheita e à preparação para o inverno, o desperdício é um grave desrespeito à Mãe Terra e aos espíritos da abundância. É visto como um sinal de ingratidão. Consequências.
pode atrair a escassez para o lar, problemas de saúde ou dificuldades em obter sustento no futuro. 7. Proibição de fazer planos a longo prazo ou iniciar grandes projetos. A razão mística. As energias do 5 de outubro são de introspecção e preparação, não de novos começos grandiosos. O véu entre os mundos está fino, e as decisões tomadas hoje podem ser influenciadas por forças instáveis. Consequências. Os planos podem falhar, os projetos podem encontrar obstáculos insuperáveis, ou os resultados podem ser muito diferentes do esperado. É um dia para finalizar, não para começar. 8. Proibição de deixar portas ou janelas abertas à noite sem necessidade. A razão mística. À medida que a noite avança e o véu se afina, as portas e janelas abertas podem servir de convite para espíritos errantes ou energias indesejadas entrarem na casa. A segurança do lar deve ser primordial. Consequências. Pode atrair pesadelos, sensações de mal-estar, ou até mesmo influências negativas para os moradores da casa. 9. Proibição de reclamar da vida ou falar mal dos outros. A razão mística. A negatividade atrai mais negatividade, especialmente em dias de transição energética. Reclamar é uma forma de convidar a má sorte para a sua própria vida e para o seu entorno. Falar mal dos outros pode invocar a lei do retorno com força acrescida. Consequências. A sua própria sorte pode piorar, e as palavras negativas podem voltar-se contra si. As pessoas podem começar a evitar a sua companhia. 10. Proibição de deixar sapatos virados ao contrário. A razão mística. Os sapatos, que nos ligam à terra e nos guiam no caminho, virados ao contrário, significam um desvio da sorte, um convite à desordem e à má sorte no percurso da vida. Consequências. Pode trazer tropeços inesperados, dificuldades nos seus caminhos ou até acidentes menores. A sua jornada pode tornar-se mais difícil. Assim, caros observadores dos véus, encerramos a nossa jornada pelos mistérios do 5 de outubro. Que as tradições e os ensinamentos ancestrais vos sirvam de guia, não como grilhões, mas como uma bússola para navegar pelos mares da vida com sabedoria e respeito. Que a energia deste dia vos traga proteção e vos ajude a semear a abundância para o futuro. Lembrem-se, o passado está sempre a sussurrar-nos e cabe a nós ouvir. Até a próxima, e que os antigos espíritos vos guardem.